Boa noite a todos. Eu e o meu grupo iremos falar sobre esquizofrenia, modelo experimental. A esquizofrenia é um transtorno mental crônico e grave que afeta o modo de como a pessoa pensa, sente e que também se comporta. É caracterizado por distorções da realidade, como alucinações, delírios e comportamentos desorganizados. E existem duas características, dois tipos de sintomas: os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os positivos são a alucinação auditiva, então a pessoa começa a ouvir vozes. Delírios, que seria crenças falsas, a pessoa crê que viu alguma coisa, crê que alguém falou alguma coisa, crê que certas coisas aconteceram. E os pensamentos desorganizados, então ela tem uma confusão de pensamento, confunde data, atrapalha acontecimentos cronológicos, troca acontecimentos cronológicos, acha que uma coisa aconteceu antes de outra, ou acha que nem aconteceu. E o segundo tipo dos sintomas seria os sintomas negativos, que seria isolamento social, apatia, falta de motivação, expressão emocional reduzida. O que muitas vezes pode até mesmo se caracterizar e se confundir com a depressão. Então é de suma importância que haja uma anamnese, um estudo gigantesco, técnico e específico, para não dar um diagnóstico errado ao paciente, né? Achar que o paciente tem depressão por causa do isolamento social, da apatia, da falta de motivação, que são características base da depressão, quando na verdade ele é uma pessoa esquizofrênica, entendeu? Então é de suma importância que a gente consiga distinguir e consiga identificar essas nuances, essas diferenças, para dar um melhor diagnóstico e identificar mais precisamente o que o paciente possui. Os modelos eles podem ser desenvolvidos em humanos, animais, culturas celulares e simulações computacionais. Nas doenças somáticas, os modelos geralmente eles reproduzem bem os efeitos da doença humana, como por exemplo diabetes em animais, já que é uma doença com etiologia mais clara e mais focada. Já nas doenças mentais, a reprodução ela vai ser mais indireta ou distante. Existem dois motivos principais, onde o primeiro é a psicopatologia, que vai envolver fenômenos subjetivos diferentes de simular, como os delírios, que são construções mentais complexas. E o segundo é que o encéfalo ele vai compensar os prejuízos de forma sofisticada, dificultando a interpretação desses modelos. Este modelo experimental ele tem como objetivo investigar os efeitos combinados de dois fatores de risco importantes para a esquizofrenia: a ativação imune precoce e o estresse durante o desenvolvimento. Utilizando o animal como modelo, além de avaliar possíveis diferenças comportamentais entre machos e fêmeas. O modelo experimental que a gente escolheu utilizou camundongos, machos e fêmeas, baseado em 2 desafios. O primeiro desafio foi a ativação imune neonatal com a administração de Poli-C, que é um fármaco que, ao ser injetado, ele ativa o sistema imunológico como se estivesse ocorrendo uma infecção viral. Essa resposta inflamatória serve para modelar uma condição de risco para a esquizofrenia, já que infecções durante a fase gestacional ou nos primeiros dias de vida têm sido reassociadas a alterações no desenvolvimento do cérebro. Esse fármaco, então, ele foi administrado entre os dias 5 e 7 após o nascimento. O segundo desafio foi a exposição a estímulos estressantes variados, como choque elétrico, imobilização, privação de água e nado forçado durante o período da pré-puberdade, que corresponde ao dia 35 a 43. Aos 70 dias de idade, os animais foram submetidos a testes comportamentais para avaliar sintomas típicos da esquizofrenia.
focando em alterações locomotoras, processamentos sensoriais e memória. Então, o primeiro teste foi o teste de campo aberto, que consiste em colocar o animal em uma arena livre, onde sua movimentação espontânea é monitorada. Esse teste avalia a atividade locomotora e pode indicar hiperatividade, que é um sintoma positivo da esquizofrenia, que está relacionado à agitação e comportamento repetitivo. No estudo, os camundongos submetidos ao modelo experimental apresentaram aumento significativo na atividade locomotora em relação ao grupo controle. Depois foi feito o teste de inibição pré-pulso, que avalia se o cérebro consegue filtrar estímulos sensoriais irrelevantes. Então ele funciona assim: antes de um som alto, que causa um sobressalto, apresenta-se um som mais fraco, que normalmente esse som fraco prepara o sistema nervoso, reduzindo o susto causado pelo som forte. Isso mostra que o cérebro está filtrando bem os estímulos. Quando essa redução não acontece, como foi apresentado no modelo experimental que a gente escolheu, significa que há um déficit nesse filtro sensorial, algo frequentemente observado em pessoas com esquizofrenia. Isso indica a dificuldade do cérebro em bloquear informações irrelevantes, levando à sobrecarga sensorial. Teste do labirinto em Y. O teste do labirinto em Y avalia a memória espacial de trabalho do animal. Ele explora a tendência natural dos camundongos de evitar entrar no mesmo braço do labirinto que acabaram de visitar, indicando que lembraram do ambiente recente. Esse é um teste importante para medir funções cognitivas que geralmente estão prejudicadas na esquizofrenia. No entanto, o estudo não encontrou diferenças significativas entre os grupos, sugerindo que esse modelo não induziu déficits claros na memória espacial. Observou-se uma leve tendência de melhor desempenho nas fêmeas, possivelmente devido ao efeito neuroprotetor do estrogênio. Considerações finais. O modelo usado conseguiu reproduzir alguns sintomas importantes da esquizofrenia, como a hiperatividade e problemas no controle dos estímulos sensoriais, que são comuns na doença. Porém, ele não mostrou impacto na memória, que também é afetada na esquizofrenia, mostrando que o modelo tem suas limitações. Os resultados foram parecidos entre machos e fêmeas, mas o efeito protetor do estrogênio nas fêmeas precisa ser melhor estudado. Em resumo, o modelo é bom para estudar os sintomas positivos e sensoriais da esquizofrenia, mas precisa ser melhorado para avaliar os sintomas relacionados à memória. Bom, aqui é a referência bibliográfica que a gente utilizou e o modelo de estudo que a gente escolheu. E, enfim, muito obrigada a todos.